o enaltecido, desde o princípio. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse princípio aqui é o mesmo princípio de João 1. Sabe o que eu posso dizer, irmãos? Que, de acordo com o tempo, esse princípio não teve início. Tem alguém que consegue entender isso? É um princípio sem início e sem fim. É um princípio. Desde o princípio. Mas por quê? Porque a linguagem eterna, ela tem que ser traduzida para a linguagem terrenal. Porque se Deus nos fala na linguagem eterna, sem nos dar revelação, por isso que Paulo disse, mas Deus nolo revelou. Aquilo que vocês não viram e não são capazes de ver e de ouvir e de conceber no coração, Deus deu o Espírito para revelar para vocês as profundezas de Deus. Então Deus usa a linguagem humana, Ele usa a linguagem do reino mineral, Ele vai usar a linguagem do reino vegetal, vai usar a linguagem do reino animal. Deus usa todo tipo de linguagem, para que um dia você diga, Senhor, eu não entendi nada, eu passei a vida toda na terra, não entendi nada, eu te falei no reino animal, no reino mineral, tudo que eu podia te falar, agora eu estou falando até no reino virtual. E você não entendeu? Ah, irmãos, nós não podemos ser tão ignorantes assim. Veja como Deus é cuidadoso, Ele fala de todas as formas. Agora, quando Ele fala numa linguagem que você não entende, que aí não é a linguagem no reino mineral, no reino natural, no reino vegetal, Ele vai te falar a linguagem do reino celestial. Aí nessa hora Ele é tão bondoso, irmãos. Ele coloca o Espírito dentro de nós para trazer interpretação. Porque nessa linguagem você precisa de revelação. Lindo isso, né, irmãos? Impressionante. Então aqui nós precisamos de quê? Revelação, irmãos. Pode ler esse texto 1000 vezes. Você não vai entender nada. Mas peço ao Espírito Santo, eu vou ler novamente. Trono de glória. Enaltecido, exaltado, desde o princípio. Não é o princípio de Gênesis. É o princípio de João 1, desde o princípio. É o lugar do nosso santuário. Sinceramente, irmãos, eu pergunto para vocês o que eu posso acrescentar, o que alguém aqui pode acrescentar a esse texto. Ele é um texto que fala, ele não é um texto que precisa ser falado. O problema desse texto aqui é porque ele está numa linguagem celestial. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que o Espírito Santo nos arrebate a nossa mente para o céu, para a gente entender como é possível. Quer dizer, o meu santuário, o nosso, não é o santuário de Deus. Irmãos, será que a minha versão aqui está errada? Na sua versão está nosso santuário? É isso mesmo? Eu penso que a gente deve ter mais de uma versão aqui, né? Nem todas são versões atualizadas ou corrigidas, tem outras versões. É isto mesmo. Trono de glória, enaltecido, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Mas vamos acrescentar 2 textos a este. Primeiro, Salmo 11, versículo 4. Então eu quero que vocês tomem esse texto para que ele fique como que marcado na mente de vocês. O que quer dizer? Que qualquer texto que nós interpretarmos dentro deste assunto, vocês vão interpretá-lo à luz deste texto. É como se ele fosse a chave que vai abrir todos os textos que nós iremos ler. Olhe bem, Salmo de número 11, versículo 4. Diz o Senhor, está no seu santo templo, pois nos céus tem o Senhor seu trono. Templo e trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Irmãos, esse texto, a gente não vai ter tempo. Talvez se a gente um dia pudesse entrar nesse assunto, porque a gente só vai entrar na periferia, claro. Eu só vou poder ler e citar. Não vamos poder entrar. Esse versículo aqui, ele é o capítulo 4 de Apocalipse. Aquela visão do trono. Se você quiser estudar o trono de Deus de maneira doutrinária, qual é o capítulo que você vai estudar na Bíblia? Capítulo 4 de Apocalipse. Lá está a doutrina do trono de Deus.
Ela vai dizer exatamente para nós, numa linguagem celestial, é claro, como é o trono de Deus. O que está acontecendo no trono de Deus? A linguagem é profunda. Precisaríamos de muito tempo para isso, mas é possível a gente olhar, mesmo que de maneira periférica, não microscópica, mas de maneira periférica, já assombra. E aqui ele vai falar desses olhos, porque lá, diz que lá no trono de Deus, tem os 7 Espíritos de Deus que estão cheios de olhos. Porque, irmãos, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. E quando eu e você estiver diante daquele trono, não adianta esconder pecado debaixo do tapete, Ele vê tudo.